Gente, estamos de volta com mais um Nossa Casa. E a Roberta, como sempre, aqui me acompanhando. Bem-vinda, Roberta. Obrigada, Larissa. E hoje nós vamos reprisar um programa super especial, falando sobre mãe solo. Muito especial, um depoimento assim de superação, um depoimento de uma mulher que vale a pena assistir. Uma mulher empoderada, que criou seu filho, né? E veio aqui nos falar. Nos contar a história dela. Com certeza vale a pena acompanhar a história dessa mamãe e também as informações que a psicóloga Michele Michels trouxe pra gente. Exato, então nós só falando da Liamara, né? Liamara veio aqui, nos falou tudo da história e foi muito linda e emocionante a história dela. Vamos acompanhar. Olá, sejam bem-vindos ao Nossa Casa. Hoje nós pegamos o cenário do 40 Minutos emprestado e demos somente um toque feminino nele. Enquanto o cenário do Nossa Casa não fica pronto, nós vamos utilizando esse e outros belos locais aqui de Medianeira. Hoje nós vamos falar sobre as mamães que criam seus filhos sozinhas, as mães solo. Fiquem conosco, o Nossa Casa está começando. Lia, muito obrigada. Roberta, bem-vinda de volta. É muito bom estar de volta. Estamos aqui nesse cenário improvisado enquanto o nosso cenário oficial não fica pronto. Hoje nós vamos falar sobre as mamães solo, que são aquelas mamães que criam os seus filhos sozinhas. E para representar essas mamães aqui no programa hoje, esses 11 milhões de mamães aqui no Brasil, nós vamos conversar com a Liamara. Muito obrigada. Obrigada pelo convite pela Roberta, que ouviu a minha história num grupo que nós estamos juntas e gostou da história e lembrou. E hoje meu filho já está com 12 anos e com muito orgulho de criá-lo sozinha mesmo. Lia, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua história, de que maneira você se tornou mamãe solo. Minha irmã adotou uma criança, um menino, e eu já estava com 36 anos. E eu fui atrás, fui no fórum, tudo para adotar uma criança. E quando eu me vi, nesses 6 meses, veio o meu filho, veio o Lucas. Aconteceu, foi uma gravidez que aconteceu, e daí dei continuidade. Para mim, na época, foi difícil, não digo que é fácil ter filho sozinha, sem o pai do lado, criando junto, sem uma sogra, mãe. Minha mãe não é daqui, a mãe hoje já está no céu, né? Mas na época eu sou de Céu Azul e foi difícil assim de aceitar criar um filho sozinha. Então tive o Lucas com 37 anos e fui criando sozinha. Até os 3 anos ele conheceu o pai, mas depois ele não teve mais contato com o pai. O pai é caminhoneiro. Quando chegou ali pelos 5 anos ele começou a questionar: cadê esse pai? Aonde estava esse pai? E eu levei ele até a casa da avó, do vô. Ele tem o contato dos avós paternos. Mas, na realidade, quem me ajudou muito a criar foi o meu pai. Que, quando nasceu, ele falou assim: nós vamos criar esse menino. E, depois, passados 6 anos, faleceu o meu irmão de um AVC, com 50 anos, super jovem. E o meu pai acabou o mundo para ele, um filho homem, né, morrer, e para minha mãe também. Aí eu falei: pai, o pai tem o Lucas para criar ainda. E foi isso que trouxe a vida e a alegria deles. O Lucas, uma criança de 6 anos, cuidando dos avós e dando vida a isso. Que bacana. Hoje vocês moram junto com os avós? Não, moro sozinha, só eu e o Lucas. Uhum. E desde o começo você sempre criou ele sozinha? Teve apoio dos avós também nesse período, nessa jornada? Sim, da parte do meu pai e da minha mãe, sim. Mas assim, Deus é tão bom que eu tive uma tata,
desde pequenininha. Eu lembro que ela foi fazer a faxina lá em casa. Eu sou professora, acho que eu não me apresentei, sou professora de Educação Física, trabalho no Mondrone, no Olavo e na Uniguaçu. Faz 15 anos que eu estou aqui em Medianeira, nessa cidade que me acolheu, e eu escolhi morar aqui, eu escolhi vir para cá. Então, assim, eu tive uma tata que ela falou assim, eu vou fazer só a faxina. E dessa faxina, ela ficou uns 10 anos comigo. Então, foi uma senhora que Deus trouxe para mim e sempre me ajudou, mas sempre ela, assim, sempre foi teu apoio, né? Foi o meu apoio aqui em Medianeira bastante. Iliamara, e quando o Lucas crescendo, começou a ir na escola, você como professora, tu já tem experiência, né? Como foi essa introdução do Lucas, sentindo a falta do pai? Tu teve o apoio do avô, dos tios? Como foi na escola? Porque geralmente a criança tem o dia dos pais, tem um dia tal, tem iniciação a um esporte que o pai gosta, então a criança gosta. E como que foi o Lucas? Então, eu sendo professora de Educação Física, desde os 4 aninhos ele faz judô. Até hoje ele faz judô. Então, a vida inteira fez judô. Ele foi para o futsal com o Marlos, ele foi para o futebol, para o campo. Ele fez CTG também, ele faz gaita, ele faz inglês. Então, assim, é uma criança que eu ocupo bastante tempo, bastante coisa com ela. Então, assim, eu sempre dizia para o Promiro, principalmente no judô, como a gente, o professor cuida dos filhos dos outros, os outros ajudam a cuidar o filho da gente. Só que o judô é onde traz regras, saber o sim ou não, o porquê das coisas, os limites. Então, assim, eu acredito que me ajudou bastante o esporte mesmo com ele, além do pai, do meu pai, que a gente vai todo final de semana. Agora minha mãe faleceu, tá só o meu pai, a gente vai. Minha irmã vem de Cascavel com meu pai, mas meu pai fala, mas a Lia e o Lucas não vêm? Para ele ainda eu e ele ainda somos a família dele, né? Então, meu pai deu muito apoio, tanto que a gente só tem um sítio, mas ele quer ser fazendeiro. O seu pai, ele se fez muito presente durante a criação do seu filho, né? Mas em algum momento ele comentou, ele sentiu a falta do pai dele, ou ele tem o avô como sendo um pai também? É assim, ali pelos 5, 6 anos que ele começou a questionar o porquê que as outras crianças tinham um pai e cadê o pai dele. Ele me questionou. Ele assim questiona até hoje, assim. Daí eu digo assim, claro que meu pai fez essa figura paterna. Então agora a gente fazendo bastante estudos, eu entendi assim que o Lucas veio para minha vida, para mim. E a questão do pai, um dia ele vai, eu digo sempre para ele, o dia que ele crescer, que ele ficar maior, ele vai conversar e esse pai vai se explicar com ele, né? Porque minha mãe não entendia muito, não. Minha mãe não aceitava esse lado do abandono do pai. Onde uma criança vai ser abandonada por um pai? Como que um pai consegue abandonar? Então, faz falta, sim. Eu tenho certeza que faz essa falta, esse lado paterno de levar para um futebol, de levar para um esporte. Apesar, assim, a minha irmã diz, e eu vejo com as minhas amigas também, que tem o pai, eu digo para ele assim, adianta, muitas vezes você tem o pai presente, mas não é presente. Às vezes é só no dinheiro, não é no afeto, não leva para as coisas, não leva. Então, esse lado eu levo bastante ele, né? Em muitos casos, como você falou, a criança tem o pai dentro de casa, mas não é um pai presente. Obrigando também, né? Exatamente. Eu digo também para ele assim, adianta estar aqui junto com nós e brigar, bater, ou maltratar você, maltratar a mãe. Então, eu fui mais por esse lado, né? E agora eu já tô indo por outro lado. Eu falo assim, esse teu pai é maravilhoso. Se não fosse ele, eu não teria você. Olha que piá mais lindo, que inteligente. Olha como amanhã vai ser teu pai. Essa superação da Iliamara é muito bonita, porque ela tem uma estrutura, né, pessoal, porque eu sei que tu faz muitos cursos de interação pessoal, né, Iliamara, e ajuda muito nessa interação com o teu filho. Porque se você se fechasse, não, ele não tem pai e tal, com certeza seria mais difícil. E eu percebo assim nessa tua luta, que você cria ele, que tu é bem resolvida nesse lado, né? Ah, certeza.
E assim, eu tô com 49 anos agora, a gente vê assim que rico ninguém vai ficar, principalmente que nem professora. Mas a gente busca esse autoconhecimento da gente, né? A entender o outro, a entender as pessoas, a entender ao redor. E assim, ó, eu acho o momento mais importante de uma pessoa é ter um filho. Se tu não conhece se você tem ou não. Não tem. Mas é o momento mais feliz, alegre de um ser humano. A hora que ele nasce e vem assim do teu ladinho, aquele cheirinho, você olha assim para ele cabeludinho e fala assim, é meu, eu fiz. Então é assim a coisa mais sensacional, ó. Lindo, maravilhoso. Incrível esse teu depoimento. A gente vai para o intervalo, já a gente volta. Vez ou outra aparece alguém para tirar foto, ou dar um abraço, ou demonstrar carinho de alguma forma, mas dessa vez foi especial. Foi uma mulher, ela estava com um carrinho de bebê e ela me viu e claramente ela ficou emocionada quando me viu e ela foi em minha direção e me abraçou muito forte e começou a chorar e ela disse assim, conhecendo a sua história, eu entendi que o meu filho, mesmo sem ter pai, pode ser um cara legal. Teve uma outra menina que me marcou no Instagram e ela botou uma legenda, era um abraço, meu e ela, e a menina ela escreveu embaixo da foto assim, a legenda era a seguinte, esse cara me mostrou que ser mãe solteira não é feio. Essa questão da mãe solteira, pra mim, sempre foi natural, porque a minha mãe foi uma mãe solteira, ela me criou sozinha. Eu nunca tinha imaginado que as pessoas poderiam achar que talvez isso seja feio. Não passava pela minha cabeça a cobrança social que essas mulheres passam. Depois de ver esses depoimentos, eu percebi que tem uma pressão, cara, nessas mães solteiras. Tem uma pressão da sociedade nelas e tem uma pressão delas nelas mesmas. Porque elas ficam pensando que talvez o filho delas não seja legal, ou não seja uma pessoa de bem, ou que fique o tempo todo procurando o seu pai, e não valorize todo o amor que elas deram para eles. Eu me lembro de uma vez que eu estava me apresentando na escola, né, apresentação escolar. Então, eu estava fazendo, né, chegou o teatro e tal, estava todo mundo lá, e eu estava, enfim, me apresentando, e eu olhava para a plateia e minha mãe não tinha chego ainda. Eu fiz a apresentação toda para uma cadeira vazia, assim, olhando para a porta, para quando a minha mãe entrasse e chegasse. E aí passou a minha parte, outras crianças se apresentaram, e eu olhando para a porta, ela não chegou. E aí acabou toda a história, e todas as crianças foram com as suas mães ou com seus pais, e eu olhando para a porta, e a minha mãe não chegou. E aí a professora me olhou, eu me lembro até hoje da cara que a professora fez, assim, tipo, poxa, que pena. E a gente arrumou as coisas do teatro, e esperando a minha mãe chegar, ela não chegou. E aí a professora me pegou pela mão, arrumou as coisas dela, e a gente foi saindo do teatro, e a gente desceu um lance de escada, desceu outro lance de escada. E no terceiro lance de escada, minha mãe estava vindo, correndo, com um casaco na mão, a chave caindo, a bolsa aberta. A minha mãe estava chegando atrasada, obviamente, mas aquilo me deixou tão feliz, cara. Só ver a minha mãe chegando esbaforida, querendo chegar a tempo e evidentemente não conseguindo, só ver a minha mãe querendo foi o suficiente para mim. No meu olhar de criança, aquilo preencheu meu coração. Foi como se a minha mãe tivesse dito, mano, tentei, mas não consegui. Uma casa cheia de amor, ela é suficiente. Pais ruins não fazem falta. Uma mãe que cria um filho sozinha, ela tem todos os méritos daquilo que o filho se torna. Tudo que eu sou hoje, mãe, foi por sua causa. Tudo que eu realizei hoje, o mérito é seu, mãe. Não me faltou nada. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera.
porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, hoje falando sobre as mamães solo. Durante esse período da pandemia, ficou mais difícil para você? Porque normalmente a mãe solo, ela trabalha fora, ela tem que sustentar a criança, chega em casa, cuida de tudo, cuida da criança, e agora esse período sem a escola, sem ninguém para ajudar, para deixar a criança, para você também foi complicado? Para mim até que não. Teve o lado bom e positivo, porque eu passei a ficar mais em casa. Como eu sou professora, eu dou aula de casa, e até ele falou: mãe, você nunca ficou tanto tempo em casa comigo, né? Porque sempre estava na correria, e sempre para lá e para cá, e sempre fora de casa. Então, assim, mas a gente não sentiu assim tanto, porque os esportes que pararam um pouco, ele ficou mais em casa. É tanto assim, por exemplo, eu sinto agora que nós da educação física, vamos disputar muito com as mídias, com os youtubers, com o celular, com o telefone, com o Xbox. Então, assim, é difícil dessa retomada, dele voltar e dele fazer as atividades, mas ele agora já está voltando e já está fazendo, e para isso ele não tem preguiça, né? Mas como um bom filho de professora, não é muito de ler, não gosta muito de estudar. Outro detalhe, ele fala assim: mãe, eu tô cansado de ser certinho, de obedecer a diretora, obedecer a professora, de obedecer. Por quê? Porque quem foi filho de professora ou sobrinho de professora ali, que eu sei que o Luciano também foi, né? É difícil porque você tem que ser certinho, porque por você ser filho de professora, minha mãe era professora, você tem que ser certinho. E isso que eu acho muito difícil nesse mundo de hoje, você tenta criar, ser certo, fazer as coisas certas. Meu pai é uma pessoa assim honesta até o extremo, ele não faz nada de coisas desonestas que prejudiquem outras pessoas. Como você ensinar essa criança se ele chega no mundo lá fora e é diferente? Aquele que passa a perna se dá bem, aquele que pega alguma coisa aqui é o que se dá bem. Eu acho isso é uma das grandes dificuldades de criar um filho sozinha, assim, de criar um filho hoje, nesse mundo de hoje, porque você cria, mas daí fora você não sabe com quem que tá, os palavrões, eu digo assim, porque nós dois não falamos, não tem um palavrão, não tem, né, as músicas, não ouve, por isso que eu digo, eu levei para o esporte para me ajudar e para o lado do CTG, né? Muito bacana. Roberta, vamos chamar uma dica da Clau? Vamos. Olha, essa dica da Clau de hoje está super esperta. Por acaso você tem um objeto em casa que ele amarela com o tempo, né? Tipo uma garrafa térmica que tu mexe, passando a acabar amarelando, né? A Clau tem uma dica super esperta com água oxigenada número 40. Pessoal, não esqueça, é 40 o número, tá? Olá, olá! Mais uma dica. Então, hoje eu vou trazer para vocês a técnica de como limpar um plástico, tipo assim, de térmica, porque às vezes a térmica, ela tem dois materiais, um diferente do outro, e uma parte é amarela com o tempo e outra não. Tipo assim, geladeiras, batedeiras, tem muitos. Hoje eu peguei um interruptor de tomada, aquela moldurinha que vai na tomada. Ela amarelou, e o que fazer?
Então hoje eu vou ensinar uma técnica bem legal que para mim foi valiosa, que eu tinha uma térmica com problema e acabei amarelada e acabei resolvendo, ela ficou maravilhosa. Então é o seguinte, o que você precisa para essa técnica? Isofilme, papel isofilme, o material, a peça, né? Tipo assim, se você quiser um pincelzinho ou usando uma luva, também pode ser com a mão. Aí você usa a água oxigenada 40 e você coloca a água oxigenada em cima da peça e espalha bem direitinho. É muito fácil. Para você ver que ela tá muito amarelinha, né? Aí você espalha bem certinho. Vou cortar o isofilme, quantidade para fechar a peça. Aí você fecha bem direitinho assim. E põe no sol. Quanto mais sol, melhor, mais ajuda a clarear mais rapidinho. Agora eu quero mostrar, antes de pôr no sol, eu quero mostrar uma que eu já fiz. Eu vou abrir ela, para você ver, eu deixei ela ontem no sol. E olha, e veja como ela clareou, só que teria que passar uma água para tirar o excesso da... Mas olha, tem lugarzinhos que ainda ficou um pouquinho amarelinho, talvez eu repita novamente o processo para tirar naqueles cantinhos. Mas no mais tá clarinha, veja a diferença que dá de uma peça com a outra. Dá para ver? Eu achei essa técnica o máximo, que ela ajuda mesmo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da dica. Obrigada, Clau, por mais essa dica. Com certeza vou fazer nas tomadas lá de casa que estão amareladinhas também, né, Roberto? Ah, e tem mais uma dica. Eu fiz a minha máquina de lavar roupa. Sabe aquelas bordinhas que vai amarelando com o tempo e não tem o que limpa? Olha só. Fica esperto, essa dica aí vai ajudar. Vou aproveitar então e fazer na pia lá em casa, porque a pia já tá amarelinha, tá pedindo uma cor, uma limpeza. Vamos testar todo mundo então. Lia, agora falando sobre a parte boa da história de ser mãe solo. Com certeza você recebe tudo em dobro, né? Recebe o carinho em dobro, recebe atenção em dobro também dele, as brigas também. Sim, com certeza, né? Hoje ainda eu falei que eu ia vir, né, dar uma entrevista de como criar um filho sozinho, pedi para ele, porque eu converso bastante com ele, só tem ele para conversar, daí ele falou assim, fala tudo que você faz de bom para mim, e que eu ajudo em casa, que eu limpo, lavo a louça, ele falou para mim. Mesmo sendo menino, vai ter que aprender, né, a fazer o serviço de casa e tudo, mas assim, é muito bom, é muito maravilhoso, é gratificante. É uma criança educada, pelo menos eu imagino, e eu acredito que seja um menino querido, apesar de tudo que ele faz, ele ainda é tímido, isso é um pouco genético, né, é timidez, envergonhado, mas ele assim é bem participativo, faz, às vezes também queria dizer assim, apesar de ser professora, mas ele foi educado com a varinha, então não tinha o pai, mas tinha uma varinha em cima da geladeira, varinha de pêssego. Assim como a gente também aprendeu, apanhava, o pai era rígido lá em casa. Mas hoje o pai, né, o meu pai ainda, com 80 anos, é um amor de pessoa e a gente não achou que ele ia ser um idoso fácil de cuidar, né? Então, e esses dias eu vi, assim, a professora fez uma redação de português e o Lucas escreveu, né? Eu quero ser igual minha mãe, cuidar do meu pai, do meu avô, cuidar da mãe quando ficar velhinha. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então eu acho assim que não adianta a gente falar, eles olham as ações que a gente faz, eles observam isso, aquilo que você faz no teu dia a dia. Porque às vezes você fala, mas a tua ação é outra. E eles seguem as ações. É verdade, né? Falar não resolve muito. E o importante, Eliamara, é que você conseguiu suprir os dois lados, né? Uhum. Tanto do pai como da mãe. E hoje você está criando o Lucas, um menino
esperto, praticante de esporte, estudioso. Isso te gratifica, tu saber que tu conseguiu, porque lógico, tem muita água ainda, né? Porque a adolescência a gente sabe que é um período mais complicado, que muitas vezes se o pai tivesse ali de repente puxando a orelhinha, ajudaria. Mas pelo que a gente está notando, né, Narissa, dessa entrevista, você é uma mulher muito forte, muito lutadora, e veio trazer para nós essa tua história de vida, que com certeza vai ser um exemplo. Com certeza, né, Larissa? Uma criança de ouro. E daí ele fala assim, quando a gente questiona a questão do pai, ele fala assim, isso serve de exemplo para você não fazer igual o que o teu pai fez, né? Para não fazer, para um dia, mas eu não vou abandonar um filho, ele fala bem assim para mim, né? Eu falo, ele tem os motivos dele, não julgue agora, um dia vem o julgamento, né? Mas assim, é maravilhoso, não importa se seja um filho do sangue, mais filho do coração, eu acho importante todos termos, qualquer pessoa, sabe? Talvez tem pessoas que não nasceram para ser mãe, não nasceram para ser pai, mas é muito fácil de você olhar o filho dos outros e falar assim, se fosse meu filho não faria. Eu lembro quando eu era criança, tinha aquelas crianças ranhentas, dizia assim, meu Deus, que mãe mais relaxada, que pai relaxado. O Lucas era ranhento. Ou aquela criança que tu fala assim, se joga no mercado, se pincha, faz aquele escândalo. Você meu não faria. Faz. Só quem tem e que entende. Então assim, não come o que põe no prato, fica lá, meu Deus. Aí só entende aquele que passa por aquilo, né? Você acha que por você ter tido ele um pouco mais tarde, foi mais fácil? Talvez se você tivesse tido uma gravidez na adolescência, o processo teria sido mais complicado? Olha, tem os dois lados, lado positivo e negativo. Eu penso assim, eu que tive filho mais velha, a gente não tem tanta energia para correr atrás deles. A gente cansa e elas não cansam. Por isso que ele vai para tudo quanto é esporte. E leva, não tenho preguiça de levar. Mas assim, talvez, eu vejo assim, quem tem mais jovem, mais nova, parece que eles criam mais solto, mais leve. E a gente é tudo que nem uma choca, cuidando deles. Então, assim, tem um lado positivo e um negativo, parece né? Que tem mais responsabilidade, né? Certeza, mais peso. Né? Outra coisa que eu vejo, assim, que eu fui bastante, às vezes, julgada, eu lembro que ele tinha 8 aninhos e eu fui operada e tirei o útero. E eu não podia levá-lo na escola. Como eu moro uma quadra daqui, eu moro aqui na esquina do Toldo, ele ia a pé, não, ele ia de bicicleta, porque a pé ele tinha medo que eles roubassem ele. Daí ele ia de bicicleta, porque ele falava assim, bicicleta ninguém me pega. Aí ele ia até no Ulisses, dava 2 quadras, e a senhora na esquina ali dizia, Lia, parece que você tá ali com o anjo. Ele para, olha para um lado, olha para o outro, atravessa, ele vai. Então com 8 aninhos ele já ia. Então assim, muita gente, você larga ele sozinho, você vai ele sozinho. Não, ele teve que aprender a se virar. Pelo fato de não ter, quem tem um pai ali que leva, busca atrás, um tio, uma tia, uma avó, eu não tinha. Então ele teve que se virar sozinho. É tanto que quando eu pegava as tatas, depois dessas outras tatas, eu colocava assim, muitas vezes eram minhas alunas as tatas, que saibam andar de bicicleta, era a única exigência que eu tinha. Por quê? Para eles irem para o judô, para eles irem para o futsal, para eles irem, os dois iam tudo de bicicleta. Por quê? Com essa história de abuso, a gente tem muito medo das pessoas, né? Você não está em casa para ver o que essa pessoa vai fazer com essa criança. Então, eu preferia que perdesse meia hora para ir de bicicleta até lá no esporte, chegava em casa, estavam cansados, não ficavam no celular e não dava tempo de fazer nada. Muito bem, entendeu? Muito bem. Parabéns, Lia. Olha, uma história muito boa de criação de filho, né? Porque às vezes a gente cria junto com o pai e uma criação não é tão linda assim, né? Porque problemas, como você falou, todos têm. O pai, o sem pai, tu sabe, né, Lia? Nossos cursos nos contam, né, que se tiver que ser os probleminha vai ter. E você foi agraciada com esse filho, então você queria adotar e no fim veio essa graça para você. Eu ia adotar realmente. Eu ia ter e por fim veio ele. Por isso que eu digo, veio a coisa, é meu e meu. E para as mamães que estão passando por esse processo, que estão grávidas agora, esperando um neném,
Existe algum conselho-chave, algum segredo mágico para criar um filho assim tão bem como você fez? Não importa a idade que vocês tenham, estejam, ó, seja com 18, seja novinha com 15, eu tinha 36, o desespero é igual. Quando você olha e vê lá, grávida, sem saber, e o pai some, o pai não está presente, eu acredito assim, que nada acontece por acaso. Hoje você não vai entender o que está acontecendo, por que essa criança está ali. Mas com certeza, depois, com o passar dos anos, você vai entender o porquê ela veio para esse mundo, porque ela escolheu você como mãe, mesmo não tendo o pai presente. Mesmo que para fazer teve que ter esse pai, né? Mas para o homem é mais fácil ele sair, ele vai embora, ele esquece. Agora para a mãe não, né? Tá ali a criança sozinha, tá ali, chora, não dorme, nunca mais uma noite é a mesma. Mas só que assim, eles crescem, a vida passa, eles crescem, amadurecem, vai ter um companheiro para você, porque assim, ó, eu digo assim sempre, ex-marido existe, ex-namorado existe, ex-filho jamais. Ex-filho não tem como você dizer assim, não é meu pai, não é minha mãe. Não existe ex-mãe. Pode esquecer, pode ir para longe, mas a mãe é aquela. Obrigada, Lia, por compartilhar essa história com a gente. E parabéns, porque o seu filho parece realmente um menino de ouro. Obrigada, Roberta, por estar aqui mais uma vez com a gente. Você que está se recuperando aí dessa doença terrível que é o Covid, né? Verdade, Larissa. Esse vírus, ele é devastador no organismo. Então, cada dia é um dia, estou bem, né? Cada dia melhor. Com certeza. Mas temos que nos cuidar, gente. É muito difícil passar numa situação que tu passa medo, pânico, porque tu sabe que não tem uma UTI mais disponível. Então tu fica assim, naquela, tipo uma pandemia mesmo na tua cabeça. Não sabe o que vai acontecer, não sabe o que né? vai acontecer, então uma insegurança e gera muito desconforto. Mas assim, eu quero dizer que eu estou bem, estou ótima. E cada dia melhor, agora é só recuperar. Que bom, melhoras para você então. Obrigada. No próximo bloco, a gente conversa com a psicóloga Michele Michels. Bom, a pergunta que eu mais ouço hoje em dia é: você acha que porque você foi abandonado, porque você não teve pai, então você é um pai dedicado? E a resposta que eu sempre dou é não. Eu acho que eu não ter tido pai, óbvio, me criou uma falta e uma sensação e uma vontade de preencher essa casa, de deixar uma casa mais cheia, mais linda, bagunçada e feliz, uma casa cheia que eu não tive. Ao mesmo tempo, todos os dias eu digo que eu gostaria de ter tido um pai presente. Eu queria ter um pai para servir de inspiração e guia, um pai que pudesse me dizer: faz isso, nos momentos que eu não sabia o que fazer. Um pai que pudesse ser a referência para que eu pudesse imitar aquilo que ele fez. Um pai que pudesse me esclarecer todas as vezes que eu me senti perdido. Um pai que fosse inspirador, que tivesse respeitado a minha mãe e que assim me fizesse um homem respeitoso pelas mulheres, respeitoso pela minha esposa, que valorizasse ela, que entendesse igualdade de gênero e a importância de eu estar participando todos os dias na vida das minhas filhas e do dia a dia da casa. Eu todos os dias acho que um pai inspirador é muito melhor do que um pai que abandona. E o grande desafio é quebrar esse ciclo. É muito mais difícil você não ter um pai e você ser um pai de verdade, porque é muito comum um pai que abandona ter um filho que abandona também, que tem um filho que abandona também, ou uma mãe que tem uma filha que engravida cedo, que tem uma filha que engravida cedo, que tem uma filha que engravida cedo. A perpetuação da miséria, a perpetuação da pobreza, da dificuldade da vida, ela acontece quando você replica os comportamentos errados dos seus pais. E pais são a referência, são a inspiração. Então é mais comum você não quebrar um ciclo, mas quando você quebra esse ciclo, algo mágico acontece. A partir de então, as suas filhas não aceitam mais um pai que não seja participativo, que não seja, que não valorize a esposa, que não participe das coisas da casa, que não crie um filho com a sua alma. Os meninos bem criados por pais e mães presentes são
meninos efetivamente bons pais e dão um exemplo para os seus filhos. Quando você quebra esse ciclo vicioso de abandono, de erro, você está dando para os seus filhos a chance de serem melhores do que você. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. No café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, hoje falando sobre as mamães que criam seus filhos sozinhas. Agora eu vou conversar com a psicóloga Michele sobre esse assunto das mães solo. Por que a utilização desse termo mãe solo? Olá, Larissa, boa tarde. Eu agradeço o convite para estar aqui. No último programa, no início desse mês ainda, por causa do Dia das Mães, eu estive aqui para falar sobre a realidade enfrentadas por elas nesse período de pandemia, que é de sobrecarga. E hoje acho que esse assunto das mães solo dificulta um pouquinho mais ainda, porque esse termo se trata das mães que criam aí, que têm a responsabilidade dos seus filhos, que assumem essa responsabilidade sozinhas, porque não podem contar com o apoio do pai. Seja por ser um pai ausente, seja por ter sido viúva, seja por causa de abandono. Pode ser inúmeras causas aí, mas o termo mais apropriado para a gente utilizar é o mãe solo. Normalmente a gente ouve mães solteiras, só que a gente tem que lembrar que mãe não é um estado civil, né? Então, o termo mãe solo é o mais apropriado para se referir a essas mães que assumem sozinhas as responsabilidades de criação, educação e desenvolvimento de uma criança. Mães guerreiras, né? Por trás de toda mãe guerreira existe uma mãe sobrecarregada e em que as funções não são divididas de forma corretas aí, né? 50% e 50%, quando é o caso de uma mãe solo. Com certeza. E quais as consequências para a criança dessa falta da presença do pai? Então, esse é uma questão que é um sofrimento reconhecido. Não é o ideal que uma criança cresça sem o apoio, a presença, a educação ou do pai ou da mãe. Então, é uma forma de sofrimento, sim, reconhecida na nossa sociedade, inclusive. Mas não significa que necessariamente terão prejuízos. Cada caso é um. E a gente precisa analisar cada caso em si. Tem uma questão que é uma diferença muito importante, que é a da presença do pai e da mãe e a da função exercida, função paterna e função materna, que a gente chama. E é essa função que é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, para o nosso desenvolvimento mental, psíquico, físico. A gente necessita disso. Então, a função materna, ela está relacionada aos cuidados mesmo que a gente requer. Nós, seres humanos, somos os seres mais dependentes aí que existe, né? Tem animais que já nascem sabendo andar, se alimentar. A gente não, a gente é inteiramente dependente a alguém.
Então, a gente necessita que seja exercido com nós essas funções maternas. Só que não precisa ser desenvolvidas essas funções somente pela figura da mãe. Pode ser um pai que exerça a função materna, pode ser uma avó, pode ser um tio, né? E assim como a função paterna também. Só que ela diz respeito a outras questões. Função paterna está ligado diretamente às questões de limites, imposição de regras, que são questões fundamentais para serem ensinadas, praticadas com a criança desde o início da vida dela e que vão determinar, inclusive, a nossa vida em sociedade. Aí é muito importante que a gente compreenda regras, limites. Então, a função paterna diz respeito a isso. E também não precisa ser exercida somente pelo pai. Por mais que uma criança cresça sem a presença do pai, é possível que essa função seja desenvolvida por outras pessoas ao redor da criança, seja uma avó, um tio, a própria mãe, né, ou outras pessoas que convivem com ela. Normalmente, os avós acabam assumindo bastante dessa responsabilidade, né, dessa função do pai. Ou também hoje a gente vê bastante por aí, os pais solo, né? O pai solo também pode ter a criança e aí os avós ou tios ou outras pessoas da família ou mesmo do círculo de amizades podem assumir essa função, né? Isso, exatamente. Uhum. Sempre pensando no benefício da criança mesmo, né? Que ela precisa aí do exercer dessas funções. Então, se é uma mãe solo, um pai solo, que é claro que é uma sobrecarga aí, porque é muita responsabilidade, é um trabalho intenso. Então, contar com o apoio de uma rede aí de pessoas vai ser pensando em benefício da criança mesmo. Michele, a gente vai dar uma pausa agora no assunto e a Cláudia Sefrim vai dar uma dica de educação financeira. Cláudia, hoje a gente vai falar sobre a separação das despesas da empresa e das despesas familiares. De que forma a gente começa fazendo isso? Tá certo. Esse é um assunto muito perguntado, muito procurado, e muita gente realmente tem dúvidas sobre como fazer isso. E eu acho que até antes da gente falar de como a gente faz isso, é importante a gente falar por que a gente precisa fazer isso. É importante, pessoal, que a gente consiga contabilizar exatamente quanto a gente gasta na nossa casa e quanto a gente gasta na nossa empresa. Por quê? Quando a gente está falando de uma empresa, a gente geralmente está falando aí dos nossos resultados e a gente quer que o nosso comércio, que a nossa empresa vá para frente, que cresça. E aí, para isso, a gente precisa ter lucro, precisa saber quanto é que os nossos produtos estão custando. Então, quando a gente consegue separar exatamente essas contas, a gente consegue, inclusive, ser mais efetivo no nosso próprio negócio. Então, fazer a separação correta, vai nos ajudar a alocar exatamente quanto custa o meu serviço, quanto custa o meu produto, porque aí eu não misturo as coisas, né? Uma coisa é a despesa de casa, é aquela que a gente tem com a nossa energia, com a nossa alimentação, com a gasolina que a gente usa. E aí a outra coisa é a despesa do meu comércio, do meu empreendimento. Porque quando a gente está falando do empreendimento, aí as despesas podem ser outras, que não as mesmas de casa. Então, às vezes você não vai, por exemplo, ter que desprender um grande custo de alimentação no seu empreendimento, como você tem na sua casa, fazendo mercado e essas coisas. Mas, em consequência, no seu empreendimento, você vai ter talvez custos com marketing, que é uma coisa que você não vai ter na sua casa. Exato. Então, por isso é importante a gente separar as duas coisas. E para começar, pessoal, assim, não tem muito milagre, assim, realmente parar para anotar. Então, a gente vai anotar as nossas despesas de casa, né? Então, anotar quanto a gente ganha, anotar para quanto a gente, para onde está indo o nosso dinheiro, quanto a gente gasta, quanto está sobrando, que é o que a gente vai investir. E depois a gente vai fazer esse mesmo passo para a empresa. A gente vai ver quanto de faturamento a minha empresa está tendo, quais são as minhas despesas dentro da empresa, né? Para onde que o faturamento que eu recebo ali dos meus clientes, para onde eu estou usando esse dinheiro. E depois, se sobrar, a gente também pode investir com o dinheiro da empresa. É importante ter essa separação. Mas por exemplo, eu tenho uma empresa pequena, é só uma MEI, só eu trabalho lá e na minha casa também, sou sozinha, preciso fazer essa separação também? Sim, precisa, porque o que acontece? Talvez por você ser MEI, você está pagando mais imposto do que você pagaria se você estivesse separando as suas contas.
O MEI, pessoal, a gente fala, ele é uma forma mais simplificada, né? Ele veio realmente para facilitar as coisas, mas isso não quer dizer que a gente não possa se organizar financeiramente para ele, né? Para ter as contas anotadas, para ter a discriminação dos gastos. E por que é importante, né? O MEI, quando a gente faz o registro contábil e depois precisa fazer a apuração de imposto de renda, né? Quase todos os MEIs precisam fazer isso, dependendo do seu faturamento. Você precisa colocar lá, inclusive, as coisas que você está tendo despesa. E se você tem despesas pelo MEI, que você consegue justificar, você, inclusive, pode abater do teu imposto de renda. Olha, e aí isso vai ser benéfico para você que tem um MEI, porque você vai conseguir pagar menos imposto. Então, é muito importante que a gente faça essa separação, inclusive para beneficiar o nosso bolso. Muito bem. Obrigada, Cláudia, mais uma vez, por participar aqui com a gente. Obrigada, Cláudia. Depois do intervalo, a gente volta e continua nesse assunto das mamães solo. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta falando sobre as mamães que criam os seus filhos sozinhas. Michele, a gente sabe que a jornada é complicada, é bastante complexa para uma mãe que tem a obrigação ou a carga de criar o seu filho sozinha, né? O que ela pode fazer para amenizar as consequências disso na criança? Eu gosto muito de uma fala do Marcos Piangers, em que ele fala que uma casa cheia de amor é o suficiente. Pais ruins não fazem falta. Então, acredito que é algo muito comum para as mães solos, na verdade para as mães em geral, é o sentimento de culpa. Estou fazendo isso certo? Não estou. E ter um parceiro para compartilhar dessas angústias é algo muito importante para a saúde mental, inclusive, né? Então, pensar aí nesses prejuízos que podem existir é algo que faz parte do pensamento de uma mãe, né? Assim, nossa, o que pode acontecer? Isso vai trazer prejuízos, mas como eu falei no bloco anterior, existe essa função paterna que ela pode ser desenvolvida por outras pessoas também, e a mãe precisa aí se preocupar em dar o seu melhor, né? Assim, se ela se sente culpada, sente que não está sendo suficiente, buscar mais referências para essa criança poder conviver, conhecer mais pessoas, mais realidade. E quando fala em uma casa cheia de amor, né, como eu citei a fala do Marcos Piangers, que isso é o suficiente, a gente tem que pensar que dar amor para uma criança não é só para ela também, mas é a criança crescer em um ambiente com amor. A mãe consigo mesma, uma mãe que cuida de si. Isso por si só, uma mãe que, seja que ela trabalha fora e às vezes fica culpada por não estar com a criança, mas isso está ensinando coisas muito importantes para a criança, da responsabilidade dela, da mãe, ela está presenciando isso. Então, a mãe fazendo o seu melhor, se é necessário que ela saia trabalhar, está tudo bem, é necessário mesmo. A criança também vai aprender com isso. Mas é importante que ela esteja bem com o trabalho dela, com a vida dela, ela precisa cuidar dela também. Um ambiente cheio de amor não é só para com a criança, mas
para a mãe com ela mesma, as outras pessoas que convivem, a convivência entre uns e outros aí da família, seja uma mãe que mora com a avó ou com outras pessoas, enfim, precisa ser um ambiente aí agradável para a criança. Isso já é algo super importante para evitar qualquer prejuízo com a falta aí de um pai, né, de outras pessoas, ou seja, um pai que tenha falta aí de uma mãe. Não é que não vai haver prejuízos, mas é uma forma aí de a gente trabalhar isso e melhorar essa situação para a criança. A gente comentou antes sobre as mães sobrecarregadas, né? Uma mãe que está sobrecarregada, é difícil para ela aceitar que ela precisa cuidar dessa criança sozinha. E a gente até comentou no programa anterior que eu falei contigo, ela precisa pedir ajuda, né? Se ela não se sente preparada para aquilo, ela precisa pedir ajuda. Exatamente, e aceitar a ajuda, né? Sim. É claro que é muito difícil você confiar em pessoas para essa responsabilidade com o seu filho, mas é justamente isso, pessoas em quem você confia, aceitar essa ajuda de pessoas que estejam oferecendo ajuda. Inclusive, assim, né, para mães solos é muito interessante grupos mesmo. Existem grupos de WhatsApp, de Facebook, comunidades, em que mães estão lá para compartilhar as dificuldades que elas estão passando e ler sobre isso, se informar mais. Acalma também, ajuda a compreender que não é só você que está passando por isso, né? E algo importante, Larissa, também para evitar esses prejuízos, assim, fundamental mesmo, é algo que, eu estou falando aqui do que fazer, mas algo que não dá para fazer, que é a questão da alienação parental. Isso sim, traz muitos prejuízos mesmo para a vida da criança, para a vida como um todo, não só da criança, mas em desdobramentos para a vida adulta. Que alienação parental é aquele termo que se refere quando, por exemplo, uma mãe solo que não convive com o pai, vamos dizer que o pai aí abandonou essa criança, a mãe tem muitas mágoas do pai, se sente mal com isso e tudo bem ela se sentir assim. O que não está tudo bem é ela passar isso para a criança, comunicar isso para a criança, desabafar sobre isso com a criança. Então ela precisa tratar mesmo desses sentimentos em outros lugares, ela realmente precisa falar disso, seja com uma amiga, desabafar, contar, xingar se for preciso, mas não para a criança. Isso é extremamente prejudicial. A criança não escolhe pai, não escolhe mãe. Então, é uma forma aí de cuidar, de ter esse cuidado é extremamente importante para pensar no futuro dessa criança. E o ponto inverso também acredito que seja importante. Não fantasiar esse pai, inventar um pai que não existe para essa criança também é importante falar a realidade, né? Seu pai não está aqui por esse ou por aquele motivo, ele tem os motivos dele, mas não inventar uma história, né, Michele? Cada caso é cada criança vai lidar com isso de uma forma, e essas dúvidas, né, como eu devo agir, será que eu devo falar, será que eu não devo falar? Tem crianças que perguntam mais, tem crianças que às vezes não têm essa necessidade de saber, então cada caso vai ser e o acompanhamento psicológico, inclusive, é importante também, se percebe que isso está trazendo algum prejuízo para a criança, mudança de comportamento, que ela está falando muito sobre isso, para pensar junto, porque não existe uma resposta pronta mesmo, sabe, da melhor forma de conduzir. É um assunto complexo que precisa mesmo desse cuidado e desse amparo. Até trago aí uma frase que eu gosto muito do Freud, que ele fala assim, como é forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada. Então, quando a gente fica falando de um para o outro, né, às vezes a gente até quebra essa ideia aí de amor, sabe? Ficar falando, né, que você foi abandonado, que você foi isso. A gente quebra essa segurança mesmo que é tão importante para o desenvolvimento da criança. Então, tem coisas que ela realmente não precisa ficar sendo lembrada, falada, ela vai saber disso no momento oportuno e da forma como ela vai compreender, né? Então, ter esse cuidado é super importante. Michele, mais uma vez, obrigada por participar com a gente. E vale a gente ressaltar aqui que é sempre importante procurar a ajuda de um profissional sempre que sentir essa necessidade, tanto para a criança quanto para a mamãe ou para o papai, né? Sim, verdade, Larissa. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato contigo? Quais os seus contatos? Sim, eu atendo aqui em Medianeira na Mediclin. Posso deixar meu contato aqui, né, com vocês. E também atendo online. Desde o início da pandemia, tenho atendido de modo presencial e online também. Fico à disposição nas minhas redes sociais, psicóloga Michele Michel, vocês me encontram facilmente. E se você tem perguntas, pode mandar a sua dúvida para o WhatsApp que está aqui no vídeo. Até o próximo programa.
Então você acabou de descobrir que você está grávido, você e sua esposa vão ter um filho, e aí começam a aparecer aqueles amigos, né? Aqueles nossos grandes amigos que vêm dizendo: pô, velho, aproveita a sua vida agora, porque depois que chega o filho acaba tudo. Aproveita para dormir agora, porque depois que chega um filho você não vai conseguir mais dormir. Aproveita para namorar sua esposa agora, porque depois não dá mais para namorar, velho. Aproveita para trabalhar, porque depois você perde produtividade. Aproveita para jogar futebol, tomar cerveja com os amigos, porque depois não dá mais, cara. Sua vida acabou. E eu acho tão pilha ruim os caras que vêm com esse papo, meu. Os caras que vêm falar que a sua vida acabou porque você vai ter um filho, que diz aproveita agora. Dá uma angústia dentro de você pensa assim, caraca, o que vai acontecer daqui a 9 meses? Será que acabou mesmo minha vida? E aí um ou outro vai dizer assim, não, velho, é legal. Mas, mano, é difícil. E é difícil mesmo, é difícil. Mas é muito mais legal que difícil. É muito mais transformador, inspirador, é muito mais encantado, divertido, leve, do que pode fazer parecer esse monte de frase que diz aproveita agora. Eu sempre penso o seguinte, velho, quantas noites você já não virou fazendo festa? Quantas vezes você não teve também uma série de desafios na sua vida profissional, sabe? Quantas noites você não virou estudando, de repente, para passar no vestibular? Pô, você tá fazendo uma das coisas mais legais do mundo. Criar um outro ser humano, saca? Se conectar com outro ser que depende de você e que te transforma num ser melhor, mais dedicado, afetuoso, paciente, esforçado, mais focado, até mais produtivo. Pô, e mais do que produtivo, mais conectado com você mesmo, com suas emoções, com seus sentimentos, com as coisas que importam na vida, com as pessoas que nos rodeiam, com um bebezinho que vai chorar no seu colo e num momento específico vai falar papá e você vai chorar e era só pela comida, mas você vai se emocionar e o bebê do seu colo naqueles primeiros dias vai sorrir pra você e você vai dizer uau, tá sorrindo pra mim, e depois o pediatra diz que é só um músculo involuntário da bochecha que se mexeu, que não tem nada a ver com um sorriso, mas é um sorriso, porque você tava lá, velho. E é o maior clichê da paternidade, da maternidade, mas é real, passa rápido. Eu me lembro de um dia que eu tava indo comprar fralda pra minha filha e ela já tava, tipo, desfraldando, mas ainda tinha que comprar fralda e eu tava parado naquele corredor de fraldas, corredor de supermercado de fraldas, uma fralda do lado da outra, várias marcas, e eu olhando pra aquilo e comecei a chorar, velho. Comecei a chorar, porque a minha filha tava se despedindo desse ritual de usar fralda. Eu toda semana ir lá comprar fralda e aí acaba, daí eu vou toda semana lá e compro de novo. E eu comecei a chorar, porque eu pensei, caraca, daqui a um mês talvez minha filha não use mais fralda, isso a gente já não vai mais ter junto. E depois, velho, vem, aprendi a comer sozinha, e depois vem, aprendi a andar de bicicleta sozinha, e depois vem, já sei lá, ir na padaria sozinho, eu mesmo compro as minhas paradas. Já posso ir na casa das minhas amigas, dormir com elas, né? Dormir na casa das amigas. E, pai, tô indo fazer festa, pai, tô indo fazer faculdade. A vida é uma despedida, irmão. A vida é uma despedida, velho. Não aproveita agora, porque depois sua vida vai acabar quando você tiver filho. Aproveita o agora. Aproveita o agora. Aproveita o agora, quando você está grávido, para conectar com a sua esposa, para acertar todas as engrenagens, para estar preparado no dia do parto. Aproveita o agora, no dia do parto, nervoso, trabalhoso, dispendioso. Aproveita o agora, seu filho crescendo, sorrindo, falando papá, seu filho aprendendo as coisas. Aproveita o agora, porque passa rápido, irmão. Passa rápido e dá saudade. Eu tenho alegria por você que está grávida agora. Tá só começando a maior aventura da sua vida. Boa sorte. Programa muito emocionante e muito bacana, né, Roberta? Nossa, eu vou assistir muitas vezes, sempre vou gostar e me emocionar. E a partir de hoje nós começamos a contagem regressiva para o nosso novo cenário, né? Uma surpresa, e nos aguardem, que vai vir coisas lindas aí.
E não vamos esquecer do nosso chefe Demétrio, né, Larissa, que ele tem nos trazido receitas maravilhosas. E conheço muitas pessoas que estão pondo em prática. Com certeza, eu também aproveito sempre essas receitas do chefe. São práticas, fáceis de fazer, muito assim, pro dia a dia, pro final de semana, tudo ele tem ali uma receitinha boa, né? Tem uma do salmão, meninas, façam. E além do Demétrios, vamos ter também muitas outras novidades, não só na nossa casa, mas em toda a nossa programação. E nós precisamos também agradecer a Cindy Decorações, a nossa arquiteta, Renata Cavagnoli, e também Estofados Wilkins, que vão fazer parte de todos os nossos cenários. Estão embelezando a nossa casa. Com certeza. O Nossa Casa fica por aqui. Até o próximo programa.